né? Tem palavras que a gente às vezes tem que reproduzir. Eu na ceia, eu escutei ele pregar na ceia. Eu falei que eu ia pregar, ministrar a palavra dele. Eu queria que você prestasse atenção em algumas coisas que a gente vai falar aqui. Isso é para a tua vida e para a minha vida. Amém ou não amém? Pode ser que não deixe. O pastor tem um. Eu peguei do meu apóstolo isso. Meu apóstolo ele começa a pregar, daqui a pouco ele dá uns. Uau! Eu sou assim também. Né? A gente aprende. Hoje, de repente, não vai por causa da voz. Mas presta atenção na mensagem. Abra sua Bíblia em Isaías 54. Estou aqui com a minha cola para seguir algumas coisas. Em nome de Jesus. Eu vou ler o versículo, vou voltar nele. Curva a sua cabeça. Não, vamos ler primeiro o versículo. Diz assim, Isaías 54, versículo 2. Quero agradecer a todos, tá, pela homenagem. Estou muito feliz. Diz assim: amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Curva sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar nesse momento, te convidando mais uma vez a estar conosco, abrir os corações, abrir os ouvidos espirituais do teu povo. Meu Deus, abra os ouvidos espirituais, os corações, que a tua palavra venha edificar, venha falar. Em nome de Jesus, com aqueles que estão aqui, com aqueles que estão em casa, que estão viajando, meu Deus, fala conosco essa noite. Espírito Santo, toma o teu principal lugar aqui, em nome de Jesus. Amém. Me usa, Senhor, como instrumento em tuas mãos. Amém. O apóstolo falou, e é uma verdade, ele falou que tem notado, e eu também tenho notado. Ele tocou numa situação que as pessoas, elas estão se prendendo, né, com muita insegurança. As pessoas estão mostrando um medo que não era para existir. Um medo que tem levado as pessoas a uma insegurança tal que elas não conseguem avançar. Essa palavra não é só para líder, para grupo familiar, mas para todos da igreja, meu amado. Nós estamos vivendo num tempo com muita insegurança, muita gente com medo de muita coisa, muita gente não avança, muita gente não rompe, porque tem medo, tem insegurança, tem incerteza no coração. Começa a sentir uma incerteza muito grande, e a igreja, meu amado, não é um berçário. A igreja não é um berçário. A igreja, meu amado, não é um berçário que você está ali para ser alimentado, para ficar parado. A igreja é o exército do Senhor na terra. Amém ou não amém? A igreja, meu amado, é a parte a qual Deus separou para avançar, para guerrear em nome dEle, meu irmão. Nós precisamos avançar, nós não podemos parar. E muitos inseguros, medrosos, ficam estáticos, não avançam. Com medo das coisas, com medo de arriscar. Coloca um bocado de coisa na frente antes de dar o primeiro passo. Amado, se o Senhor está no teu barco, avança. Se o Senhor falou no teu coração, avança.
A gente hoje, até para ter culto, o apóstolo falou isso, é uma verdade. A gente está vivendo com, parece que crente, muitas vezes, bebês, preciso de chupetinha. Ah, eu não posso fazer isso. Ah, eu não posso fazer aquilo. Ah, não. Ih, tem culto hoje, vai terminar tarde. Amanhã eu não venho na escola bíblica dominical. Ah, amado, a gente vai freando nós mesmos. A gente não avança. Amado, presta atenção. O inimigo que nós enfrentamos é ardiloso. Ele é perigoso. Ele arma ciladas. Ele é o rei da mentira. Amado, você tem que prestar atenção. Nós precisamos nos alimentar. Igreja é o lugar onde você vem. Você recebe uma palavra para te edificar, para te fortalecer, para te revigorar, para você avançar. Ficar parado. É alargar as tendas, é avançar. O inimigo é sutil, ele é ardiloso, ele vai começando a botar coisas que vai fazendo você ficar paralisado. E ele falou isso e entrou isso no meu coração, como entrou no coração de muitas pessoas. Amado, independente do momento que você está passando, amado, não pare. Nós somos o exército do Senhor. O diabo está debaixo dos nossos pés. Não avança. Ele colocou debaixo da igreja. Satanás está debaixo dos nossos pés, amado. Tem gente que tem um potencial tremendo dentro da igreja, não consegue avançar. Enterra os talentos. Receio, medo. E o texto fala bem claro: amplia o lugar da tua tenda. A gente precisa avançar. A gente vai entrar agora no ano com um tema tremendo que a gente colocou na semana passada. Qual é o tema? Ano de expansão, tempo de avançar. Quem crê que esse ano que vai entrar vai ser um ano de bênção? Quem crê esse ano que vai ser um ano de expansão? Amado, em todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus, seja nos teus negócios, seja na tua família, seja no teu ministério, seja até na tua saúde, vai avançar, vai ampliar, vai estar tudo na direção do Senhor, esquecendo para trás as coisas que ficam e andando adiante que estão. Eu prossigo. Aleluia. Aleluia. Imagine se Paulo parasse no tempo de tudo que ele fez. Ai, eu matei, eu fiz. Ai, caramba, eu estou todo errado. Não dá para avançar não. Paulo esqueceu e avançou, meu irmão. Se ele bota a carga de tudo que ele fez de errado, se ele bota a carga, sabe, do que ele é na verdade, ele não teria condição. Mas em nome de Jesus, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Ele avançou, escreveu 12 epístolas. Para de ficar vivendo de passado, meu irmão. Agora é avançar. Agora é avançar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, meu amado? E a vida sempre vai colocar dificuldade para a gente. Vai ser duro. Caminhar é duro. É difícil. Dentro da igreja, no evangelho, é duro mesmo, meu amado. Nada é fácil, não. A vida não é fácil, não. Olha o que diz em Salmo 126. E eu falei isso no ofertório. Versículo 5. Os que semeiam com lágrimas, com cântico de alegria ceifarão. Aquele que está chorando, enquanto lança semente, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Você pode até lutar, você pode até chorar, você pode passar, mas amado, presta atenção, se você tem a perfeita semente, aleluia, se Jesus está no teu barco, você vai voltar com alegria. Ninguém disse que é fácil. O céu, para você voltar para lá, não é fácil. O apóstolo falou uma coisa tremenda, presta atenção. O céu não é o teu destino, o céu é tua origem. O céu é tua origem. Você vai voltar para o Senhor, você vai voltar para lá. Não o teu destino não, meu amado. Ele fez você, Ele separou você com a imagem e semelhança dEle. Antes de você vir, Ele já te conhecia, diz a palavra. No livro de Jeremias, já te conhecia. Eu estou voltando para onde eu vim. E eu vou chegar lá em nome de Jesus. E quem vai comigo dá um glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Você vai estar lá.
Mas não pode ser crente chupetinha, crente que para, crente que mais resmunga do que avança, crente que bota um bocado de obstáculo na frente. A gente não pode, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A vida é difícil mesmo, meu amado. A gente fica, sinto dor aqui, sinto dor ali, e não avança, mas quando chega na igreja começa a cantar. Né, que tem saudade do céu, que quer o céu. O apóstolo falou uma coisa tremenda. Ele falou, amado, um momento que os crentes mais mentem são o momento que é quando eles cantam. É verdade. A gente canta dizendo, Senhor vem, Maranata vem, perto quero estar. Eu quero ver se Jesus voltar. Estou amado. Se você, amado, amado, eu tenho duas coisas para te dizer. Que você vai para o céu, já está certo, está garantido. E outra coisa, você pode ir embora amanhã. Você pode ir embora agora. Você pode ir embora daqui a 10 minutos. Aí os crentes ficam tudo com medo. Na hora de cantar, canta. Amado, o que sai da tua boca tem que ser uma verdade. Aquilo que tu lança para o Senhor tem que ser verdade. Eu quero estar perto de Jesus. Se Ele quiser, meu amado, Ele me leva. Paulo sentia isso. Paulo falava que não sabia se era melhor ficar aqui ou ir para o céu, que é infinitamente melhor. Infinitamente estar do lado do Senhor. Amado, Ele sabe teu tempo. Mas a gente tem que viver o que fala, o que a gente... Amado, para um dia você estar com Jesus, você tem que estar. Você tem que partir, não tem jeito, tá? Estou te alertando, tá bom? Que quem fica, não vai para Ele não. Isso é uma verdade. Nós não podemos ficar aqui não, meu amado. A Bíblia fala que nós não somos desse mundo. Você é um alienígena gospel. Um alienígena espiritual. Você faz parte, meu amado, da Nova Jerusalém do Senhor. Nós somos separados de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Imagina, naquele grande dia, você vai estar com Jesus. Amado, lugar melhor para estar é com o Senhor. Lá você vai ver teus amigos, seus parentes. Lá você vai ver aqueles irmãos. Você vai dar um abração de Jesus. Você vai ver tua sogra lá. Subiu, não sei como, mas tu vai ter que abraçar ela. Está do teu lado lá. Passou no teste. Olha só que festa. Todo mundo junto, cantando para o Senhor, louvando, adorando. Então aquilo que você vai cantar lá, santo, 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 tem que ser uma verdade desde daqui, em nome de Jesus. A gente tem que viver o que canta, o que fala, o que se expressa, em nome de Jesus. Mas, amado, o grande problema, muitas vezes, a gente é muito bom para falar. A gente fala muita coisa. Mas a gente muitas vezes não vive o que fala. Mas pastor, a vida está dura. Pastor, o vento está batendo. Pastor, a violência. Amado, todo lugar tem seu porém. Aqui tem um sol danado. Vai em Belém, é um calor insuportável. Lá no sul chove para chuchu. De repente a temperatura cai para zero. Inunda tudo lá, todo lugar lá. Eu fui no sul, junto com a minha família. Amado, tem dia que está um calor tremendo. Daqui a pouco é 4 graus. Tem lugar que bate vento forte. Caramba, ventou aqui. Mas tem lugar que no momento que você está falando vento forte, está batendo tufão, furacão. Está levando tudo. Todo lugar tem seu porém. Então não reclama da tua vida. Para de ser medroso. Para de ficar pensando no pior. Amado, alarga tuas tendas. Avança. Avança. Olha, o que Deus te deu. Ele fala bem claro. Amplia o lugar da tua tenda. É tua. Quem amplia é você e não eu. Assim é para a minha vida também. É uma direção de Deus. Deus estava falando nesse texto de Sião, que ia acontecer. O que ia acontecer em Sião? Isso eu falo para você. Aleluia. Todo lugar tem a sua dificuldade. Todo momento nós passamos por desafios. Todo momento a gente passa por vento. O diabo não quer que você avance. O diabo fala, não, ele não vai. Mas o Senhor já deu um sim para você. Então avança. Para de ficar parado. Eu quero que o ano de 2026 está aqui, ó, dourado. Vai ser um ano dourado para você também, em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso?
Você para, amado, esse número aqui, 2026, dourado. Vai aparecer na tua mente isso. Dourado, vai ser um ano diferente em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. O texto aí fala: amplie o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações. Estendam, não impeçam. Alonga as cordas e firma bem as tuas estacas. Deus já estava falando aí aquilo que está em Gênesis. Crescer e multiplicar. Deus nunca fala para diminuir, para retrair, para cortar pela metade, para parar. Deus fala para ampliar. Deus fala para a gente avançar, meu irmão. João 15, versículo 16, fala, eu coloquei aqui, fala assim, bem claro: eu vos nomeei para que vades e dê fruto, o vosso fruto permaneça. A gente tem que ir para frutificar. Não existe fruto parado. Você não frutifica parado. Quer ver um negócio? Se eu perguntar aqui na igreja, e isso eu falo de uma forma geral, seja você diácono, obreiro, todos que estão aqui, quantas vidas a gente ganhou para Jesus esse ano? Teve batismo, mas você conseguiu trazer uma vida para Jesus? Ela se firmou, ela se batizou. Eu sei que tem gente aqui que trouxe, passou um ano com saldo positivo. Amado, e você? A gente tem que pensar nessas coisas. A gente tem que frutificar. O problema todo é que muitas vezes nós pensamos em nós mesmos, muitas vezes, e esquecemos que tem um trabalho para ser feito, vidas para serem alcançadas. Está vendo alguns bancos vazios? Poderia ter uma pessoa aqui. Se todos não esquecessem o grande comissionamento de Jesus e de pregar o evangelho, a gente tem que alcançar. Deus está falando para ampliar as tendas. E eu creio que esse ano que vai entrar é um ano de expansão em nome de Jesus. Você toma posse disso? Amado, a gente trabalhou muito esses anos para colocar muita coisa que estava fora do lugar no lugar, para deixar a igreja, e eu vou passar por isso de uma forma saudável. Sabe para quê? Como a minha filha falou, amado, em nome de Jesus, o meu tento vai ser a plataforma para coisas maiores que vão acontecer. E Deus vai levantar aqui líderes que vão dar continuidade. Em nome de Jesus. Isso aconteceu em Jerusalém. Tem hora que Deus não fala, tem hora que Deus arruma tudo para dar crescimento. Você está me entendendo? Dão glória a Deus. Amplia o lugar da sua tenda. A gente tem uma tendência, amado, a não pregar o evangelho. A gente fala de tudo. A gente fala dos nossos desafios. A gente fala das nossas lutas. A gente fala dos nossos problemas. A gente, graças a Deus, aqui não tem. A gente fofoca. Aqui não tem fofoqueiro, graças a Deus. Mas a gente tem dificuldade de falar de Jesus, que tinha que ser uma coisa muito fácil. A nossa vida mesmo, Deus abre às vezes oportunidades. Amado, em nome de Jesus, joga o medo fora, joga a insegurança fora, quebra isso da tua vida, em nome de Jesus. Amplia as tendas. E quando eu falo ampliar as tendas, são nos teus negócios, são, sabe, amado, na tua família, é no teu ministério, é para você também alcançar almas para Jesus. Tem que ser em tudo. Tudo. Deus não gosta de ninguém parado. A gente tem que ampliar. A gente tem que avançar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então joga por terra a incerteza e insegurança. Para de botar obstáculos. A gente não crê que vai conseguir. Não cremos que nós vamos fazer. A gente começa primeiro a pensar nas dificuldades para dizer o sim. Quando Deus chama. A gente bota um bolo de coisa na frente. Sabe aquele saco do pastor que vai puxando aqui? Tem gente que bota na frente. Aí fica um saco na frente. Aí Deus vem, pum, olha o saco. Cheio de situação. A pessoa lança um bocado de argumentos para deixar de avançar, de fazer, de estar presente, de romper no ministério. Não, meu amado. Se Deus chamou, se Deus falou, dá o primeiro passo. O primeiro passo é nosso. O restante o Senhor vai te conduzir, vai te guiar. Em nome de Jesus, quem toma posse da glória é Deus. Aleluia. Jesus está com você, com Jesus no barco tudo fica mais fácil. A gente tem que ampliar.
Mas Deus não gosta de gente indecisa, gente insegura. Gente que pensa mais do que age. Você tem que acreditar e dar o primeiro passo. Foi assim com Pedro. Pedro, quando saiu do barco, ele olhou: Jesus, me chama aí, tá? Pum, pisou na água e saiu andando. Na hora que ele pensou muito, aí já era. Não pode, meu amado. Se foi na direção de Jesus, fica com o olho nele lá e vai na direção. Aí o milagre acontece, tu anda pelas águas, essas coisas acontecem. Em nome de Jesus. Amém? Seja sincero com você mesmo. Nós precisamos ser sinceros para largar as tendas. Como é que está a nossa vida? O que precisa ser arrumado? Se eu estou com medo de avançar. Amada, a última coisa que eu estou falando aqui é de título. Muita gente, presta atenção, o título não te faz, você recebe o título pelo que você já é. Aquilo que você caminha dentro da igreja, como você caminha, te faz ganhar um título. Mas isso não, o título não pode ser um empecilho para você chegar e fazer alguma coisa para Jesus. A gente tem que fazer porque tem que fazer, porque você é um eleito, é um escolhido, é um separado. Tem gente que só é crente quando recebe um título. Tem gente que só é crente quando recebe um título. Tem gente que começa a trabalhar para Deus quando recebe o crachá. Se perdeu o crachá, não pode, irmão. A gente tem que continuar a trabalhar. Isso tudo vai ficar. O que sobre são as tuas obras, são as almas que você ganhou. É isso que faz a diferença. Isso não é nada. Isso não é nada para Jesus. Na igreja, tudo que aqui tem não é de ninguém, meu irmão. Tudo é de Jesus. Tudo que aqui tem não é de ninguém, não é meu, não é teu, não é de ninguém, meu irmão. Não tem lugar certo. A pior coisa que tem, eu vou falar, e o apóstolo falou isso, a pior coisa que tem quando você dá um título para a pessoa, coloca ela no ministério e remove. Ele falou bem claro, é um parto às vezes para tirar a pessoa do ministério. Tem gente que não tem esse crescimento, tem gente que entrega facilidade, tem gente que tem dificuldade, irmão. Tem gente que ele volta, retroage, se tirar. Amado, como você quer crescer na casa de Deus? O crescimento se vem quando você é removido de algum lugar, para que as coisas aconteçam, para vir coisa maior. Foi na vida do apóstolo. O apóstolo, ele falou uma coisa tremenda. Ele passou por tudo que é parte de dentro de uma igreja. O pai dele e os outros pastores falaram: agora você vai assumir ali. Agora você vai ficar aqui. Não, agora você vai assumir a tesouraria. Aí ele assumia a tesouraria. Ele não entendia, mas ele era obediente, ele ia. Agora você vai assumir aquela congregação ali. Pum. Agora eu vou levantar, você é presbítero. Não, agora você vai ficar com os jovens. Amado, o apóstolo falou que passou por praticamente todas as partes de uma igreja, porque Deus estava preparando lá na frente algo para ele. Muitas vezes isso é na nossa vida também. Você só vai crescer se você for tirado e colocado para outro lugar. Senão as coisas não acontecem, meu irmão. Vou dar um exemplo para a minha vida. Eu entrei na igreja 3 meses depois, estava assumindo grupo familiar. Assumi 2 grupos de uma vez. Eu trocava Davi por Moisés, Moisés por Davi. Eu não entendia. Eu lia a Bíblia, meu irmão. Eu me trancava porque em 3 meses me deram 2 grupos. O líder saiu e falou: é você. Eu falei: caramba, que isso? Não, tinha 33 pessoas. Na minha mão em 3 meses. Eu falei: caramba. Aí de vez em quando eu começava a falar: esse aí é Moisés. Eu estava trocando. Eu ainda estava conhecendo. Amado, eu ficava lendo 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas a Bíblia. Ela via. Porque eu precisava aprender. Deus só vai usar você com as ferramentas que você apresenta, meu irmão. Se você quer crescer na mão dele, se você quer fazer coisas maiores, apresenta as tuas ferramentas. Eu precisava aprender rápido. Dali, e com Cláudio também foi a mesma coisa. Cláudio também passou por um caso. É assim. Dali eu fui de obreiro. Eu não me lembro muito bem. Eu fui para o obreiro, eu trabalhei em ministério de casais. Liderei uma parte do ministério de casais, a parte de jantares e tal. A gente fazia jantares.
Depois eu trabalhei na equipe, né? Tinha o nosso irmão Diácono Davi, né? Eu era o suplente dele. Claudão trabalhou comigo. Claudão era... A gente trabalhou no Unicarne também, né? Junto na equipe. E olha que era muito trabalho, né, Cláudio? Era 3 equipes só, a gente emendava o domingo todo de manhã, tarde e noite. Era assim. Dali eu fui supervisor de grupos, eu fui professor de escola bíblica, eu fiz rádio. Eu trabalhava de madrugada. Gerson, hoje o programa do apóstolo vai abrir. Você tem que ter uma equipe, você tem condição de ficar madrugada aqui, que vai ter gente que vai ligar. Eu, tá bom. Aí eu montei a equipe lá, que eu estava liderando já o evangelismo, botei lá. Era gente querendo se suicidar, era gente querendo não sei o quê. Que ele falava, né? Ele pregava, ligue agora para a nossa mesa. Amado, cada situação horrível. Era gente aceitando a Jesus, era gente apanhando do marido. Amado, eu passei por isso tudo, saí de lá 3, 4 horas da manhã e emendava no trabalho. Você lembra disso, meu filho? Era. E aquela equipe cheia de telefone assim, ó. Toda hora ligava. Começava de madrugada o programa, meia-noite, 1 hora da manhã. Era, irmão. Ficava às 3, 4 horas da manhã, atendendo telefone de gente. Fazia seminário. Junto isso, fazendo seminário, dirigindo um táxi, pagando, como é que se diz, diária. Eu emendava no táxi que eu tinha que fazer dinheiro. Era assim, de noite tinha que estar no seminário. Tudo é com esforço, é semeando, chorando. Salmo 126. Se você quer que as coisas aconteçam, aquele que semeia chorando, um momento em nome de Jesus com alegria vai colher os seus feixes. Toma posse disso aí, meu irmão. Vai chegar o teu momento. Está doendo, está chorando, mas vai chegar o momento da alegria. Aleluia, dá uma salva de palmas ao Senhor. Você passa, Deus permite. As coisas apertam. As coisas apertam. Aí o apóstolo me movia. Teve um período, eu e Cláudio, estava lá com o pastor Israel. Lá, a gente fazia ofertório, a gente pregava, aí não sei o que, ele dava um estoque. Você lembra disso, Cláudio? A gente tinha que aprender, a gente estava passando. Aí depois foi fazer a prova do seminário, a gente passou e tal. Agora tu é evangelista. E eu falei, é mesmo? É, então estão lá. Eu me lembro que uma vez a gente assumiu o Bom Dia Espírito Santo. Eu e o pastor Lira, que se formou comigo na época. Bom Dia Espírito Santo. A gente fazia campanhas, a igreja enchia. Caramba. Deus me usava às vezes até para cura, né? Eu orava, amado, estava ali. Daqui a pouco ali o apóstolo viu eu pregando, isso que estou falando comigo. Ele começou a ver algumas pregações da manhã. Aí daqui a pouco, numa bela sexta-feira, sábado, sei lá. Foi sábado, pastor Israel, vem cá. Já tinha feito 4, só não passei na juventude nas crianças. Já tinha passado por várias coisas, aí eu fui. Já era ali de ministério, mas eu estava bem. O evangelismo estava bem. Estava tudo funcionando, eles não são de mentir. Aqui, ó, Claudão veio de lá. E a Fabiana. Estava tudo bem, eu estava descansado, eu estava no conforto. Aí, meu amado, presta atenção. Para você crescer, você tem que se mover. Quando você se move, Deus te remove e te coloca em outro lugar. É assim, mover, remover, colocar. Mover, remover, colocar. Daqui a pouco, mas se isso não acontecer na minha vida, eu não estaria aqui falando com você. É assim, mamãe. Deus viu que eu estava confortável demais. Não, tem uma igreja, não sei o que. Tá bom, beleza. Amanhã você fala com o apóstolo. Foi muito engraçado. O apóstolo chegou. E aí? Israel falou com você, porque o pastor Israel, né, um grande amigo nosso, falecido. Até hoje eu sinto falta dele demais. Às vezes eu me pego pensando. Ele falou assim, ó, mas amanhã, na ceia, o apóstolo vai falar com você. Eu falei, beleza. Vai conversar com a gente. Sabe o que ele conversou? Ele chegou assim e falou, Gerson, e aí? Pastor Israel falou contigo? Falou. Aí subiu comigo no altar. Olha, estou mandando eles. Aí a Marisa, meu Deus, ai. Chorava, meu Deus. Falei, cara, já era, filho. Eis-me aqui, amado, independente de onde você está na igreja, independente de como você está, amplie as tuas tendas, esteja sempre pronto para o Senhor. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei para onde vou, mas é tudo para a glória do Senhor. Aleluia! Tudo para a glória dele, meu irmão.
Aleluia, eu não posso ter medo. Eu não posso ser inseguro. Uma das coisas que impede também, o texto fala aí, não impeças. Não impeças. Amado, não diz isso. Diz aí, ó, habitações se estendam, não impeças. Está aí escrito no versículo. Não impeças. Amado, presta atenção. Nós não podemos ser aqueles que impedem o crescimento das coisas. O apóstolo ele deu um exemplo de que ele conheceu já pastores que às vezes não dizimavam em nome da igreja, não dizimavam. Como é que você vai crescer financeiramente e a igreja também? Isso eu falo para vocês. Tem gente que quer crescer, mas ele mesmo é impedimento da vida dele, porque ele mesmo não investe. E quer que Deus faça, igual Moisés. Você quer que o povo viva? Toca na água, faz alguma coisa. Diz o povo que mais? Você tem que fazer a sua parte. E tem gente que é o próprio impedimento do ministério, da vida dele mesmo. Nós não podemos impedir o avanço do Senhor, seja na igreja, seja no teu ministério. O pastor não pode ser um impedimento. Você não pode ser um impedimento da sua família, da sua vida. Isso eu falo em todas as áreas da nossa vida. Preste atenção uma coisa. A gente tem que parar e analisar. O que está impedindo o meu avanço? O que impede? Quando você não dá, não dizima e não oferta dentro da igreja, você não só dificulta o avanço seu, mas também da igreja. Agora vamos lá numa vida pessoal, vamos trazer para a gente. Dentro da sua família, veja o que está impedindo o avanço da sua família. Aonde tem que se acertar, aonde você tem que corrigir, aonde você tem que chamar. Ah, pastor, eu tenho problema de saúde. Veja como é que está a sua dieta. Ah, estou com açúcar. Então por que você está comendo massa, comendo açúcar? Nós precisamos corrigir para que nós venhamos ampliar as tendas. Muitas pessoas poderiam estar lá na frente, mas por problema de saúde, não avançam. Porque elas mesmas se impedem. Um exemplo, saúde, não faz uma dieta, não corta essas coisas, não pode comer sal, não vai ao médico. Amado, você mesmo está impedindo o avanço do Senhor na tua vida. Nós não podemos ser impedimentos. Os nossos filhos, o que precisa ser corrigido? A nossa empresa, o que precisa ser pago? Ah, eu tenho uma boa empresa, a empresa está avançando, mas está sonegando coisa, mas não está pagando IPTU, não sei o quê. Amado, uma hora você vai estagnar, você vai parar. A gente não pode impedir o avanço naquilo que Deus tem para tu e para a minha vida, em nome de Jesus. Aquilo que Deus tem para a igreja. Em nome de Jesus, não impeça. Não seja um empecilho. E eu vou terminar, vou cortar algumas coisas aqui, tem muita coisa. O texto fala, o final aí, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Aí aponta para profundidade e solidez. Alonga as tuas cordas. Profundidade. O apóstolo só falou essa frase nesse texto, mas eu fui procurar mais algumas coisas. Ele falou, a gente não pode crescer como o mar, com uma profundidade de uma piscina, meu irmão. Não adianta você crescer nas coisas e você não ter solidez, não ter base, não ter, sabe, amado? Não ter, esqueci o nome de uma construção, alicerces. Você não tem fundamento. Aponta para a profundidade. Amado, entenda isso. Alonga suas cordas, profundidade. Já viu quando você pega o ovo? Vou dar um exemplo. Já viu? Você pega 2 ovos, são idênticos. Como é que você sabe que um está bom e o outro está ruim? Uma coisa assim, você pega um pouco de água, você bota. O que afundar, o que vai para a profundidade, esse está bom. O que está ruim, fica na superfície. Presta atenção uma coisa. Amado, nós temos que nos aprofundar. Se enche da água do Espírito, entra no profundo com o Senhor, avança, enche-vos do Espírito, pede a Deus para você ficar transbordante da presença dEle. Porque olhando assim, Jesus ele entrava dentro da sinagoga, tinha gente que era sepulcrada, os fariseus, estava lá bonitinho, todo mundo era igual, mas ele sabia como é que estava por dentro. E mesmo assim não deixou de fazer a obra, ele era determinado, ele era sólido nas coisas que ele tinha. Ele tinha que avançar.
Estaca aponta para a solidez. Tem que ser determinado, tem que ser forte. Amado, como a minha filha falou e o texto fala, o apóstolo falou, eu quero ser o teto de vocês, eu quero ser o teto e ser a plataforma de vocês. Eu tenho que passar dentro da igreja. E agora a gente, glória a Deus, estamos consertando, como praticamente está tudo, vai avançar em nome de Jesus mais ainda. Saúde, com saúde, saudável. Mas eu estou passando coisas que eu creio que vocês não vão passar. Aqueles que vão vir depois não vão passar pelo que eu passei. Sabe por quê? Porque eu aguentei a carga. Vocês vão passar por outros desafios. Mas muitas coisas a gente está suportando. Porque eu não faço seguidores, eu faço discípulos para o Senhor. A gente tem que fazer discípulos. No outro dia eu estava me lembrando quantas pessoas em Irajá e aqui também que a gente já levantou, que caminha com a gente já formou. Caramba, um bocado de gente, mano. Está tudo tirando serviço lá. Eu estava me lembrando do Fugêncio, do Leandro, do Fred, que eu indiquei, do pastor Alan, que foi obreiro, diácono, é pastor, do missionário Luiz, tudo caminhou com a gente, e outros, Carlos. Eu perdi as contas. E outros que não estão lá, mas estão frutificando em outro lugar. Glória a Deus, amado. Nós precisamos alongar as estacas. Mas, amado, seja sólido, seja determinado. Deus quer pessoas para alongar as tendas e avançar na vida. Pessoas que são fortes, determinadas e têm, meu amado, base. 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 Eu creio nisso, eu creio na minha filha. Sabe, meu amado, eu quero ser o teto dela. Que ela venha avançar, que ela não passe certas coisas que eu passei, que a Bíblia fala que os filhos são flechas na mão do valente, são os filhos da mocidade, eles vão avançar muito mais que a gente, eles vão, em nome de Jesus, vão alcançar lugares que eu nunca alcancei, e quem fala isso, quem toma posse diz, não, glória a Deus, os teus filhos vão avançar, e vão entrar em lugares que você nunca entrou, em nome de Jesus, vão conseguir coisas maiores. Mas depende tudo da base, do alicerce, da forma como você está ampliando a tua tenda em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Não impeça o crescimento do Senhor. Eu creio que 2026 vai ser um ano de crescimento. Em todas as áreas, seja na igreja, seja na tua vida e na tua família. E quem toma posse, dá glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou parar por aqui por causa da hora, que já até estourou. Toma posse, meu irmão. Em nome de Jesus. A gente vai avançar. Em nome de Jesus. Glória a Deus.